Então, boa noite de novo, pessoal. Meu maior desafio hoje vai ser terminar no horário e realmente trazer as reflexões, porque a Érica trouxe aqui para mim o livro que ela sabiamente terminou de ler ontem, porque ela sabia que eu ia dar spoiler. Então, se alguém não quiser de forma alguma algum spoiler, fica o aviso que vai ser quase impossível, porque não tem como falar de Alcione sem falar da grandeza do que ela fez. E é um livro que, para mim, hoje é um dos meus livros mais queridos, assim, mais que fala mais alto ao meu coração, até pela fase da vida que eu estou vivendo e pelo quanto que é importante para mim hoje entender verdadeiramente o que significa renúncia e por que que é uma das virtudes mais difíceis de se conquistar, né? Por que que dói tanto quando a gente fala em precisa renunciar, precisa fazer pelo outro, precisa amar mais, fazer mais, né? Então eu acho que o Emmanuel aqui, ele traz para a gente um tesouro de um exemplo vivo de um sentimento que todos nós aspiramos um dia conquistar. E aí eu estava ali no passe pensando, e eu falei assim, puxa vida, a gente às vezes, quando está aqui na frente, a gente tem muita dificuldade de tangibilizar e trazer para o cotidiano, para o real, o que querem dizer os conceitos que a gente fala aqui, né? É tão difícil dar um exemplo, a Aline está vendo, eu falo muito disso com o Sérgio, tão difícil dar um exemplo para o meu dia a dia daquele conceito que eu estou trazendo. O Emmanuel fez isso aqui, assim, de uma forma maestral em 535 páginas. Então, ele usou 535 páginas para deixar claro para a gente o que é um exemplo de verdadeira renúncia. E é algo que, muitas vezes, quando a gente pensa em renúncia, o primeiro sentimento que vem na nossa cabeça, ele é ruim. Se eu falar para você assim, você precisa renunciar, a primeira reação é: você tem certeza, Anne? Pelo amor de Deus, de onde está escrito isso no Evangelho? Me mostra, porque a renúncia, ela exige muitas vezes um sacrifício. Ela exige muitas vezes um movimento contrário à nossa vontade, contrário ao nosso primeiro impulso, à nossa primeira reação. Por isso que ele é algo que a gente vai ver na noite de hoje de espíritos já muito mais evoluídos, mas que a gente tem que ter como um farol, a gente tem como em mente. Por quê? Na nossa condição, e aí eu vou falar de mim, se tiver algum anjo aqui, por favor, me perdoe, né? Depois a gente conversa, mas na nossa condição de seres humanos normais, quando a gente pensa em renúncia, na maioria das vezes a primeira coisa que vem na cabeça é perda, sacrifício, sofrimento, abrir mão de algo que eu quero. Porque se você fala de renúncia, quer dizer que você queria. E aí você abriu mão. Então a gente tem esse viés, às vezes, negativo, porque a gente só pensa naquele momento muito pequeno, naquele ponto no tempo muito curto. E aí o que o Emmanuel vai trazer aqui é uma explicação da questão da renúncia no sentido mais profundo de um cristão, que é onde renunciar não quer dizer que eu vou empobrecer a minha alma, os meus haveres, o meu querer. Eu vou engrandecer a minha alma dizendo não à tirania do meu ego. Isso é muito profundo. Quando eu começo a aprender a renunciar, eu começo a me libertar daquilo que eu quero como desejo superficial do ego. Né? A gente não vai entrar na questão psicológica tão profunda, mas quando a gente fala de ego aqui, é o que a gente muitas vezes percebe ali no senso comum, é aquela parte de mim que comanda, que sabe quem eu sou, que toma as decisões, mas que muitas vezes não escuta o que eu, como alma, eu, como espírito eterno, gostaria de fazer. Então, muitas vezes a pessoa fala assim: ah, eu tô precisando entrar em contato com a minha alma. O que que ela está querendo dizer? O meu ego tem total controle, eu vou viver na minha vida conforme as coisas vão surgindo, mas eu perdi aquele sentido profundo, eu perdi aquela conexão com a minha alma, com o meu ser. Aí o Jung vai chamar de self, o Espiritismo vai nos falar que é o espírito, né? Aquela centelha divina que todos nós carregamos. Então a renúncia, ela como que mostra uma estrada de volta para aquele espírito que eu verdadeiramente sou. E aí eu passo a perguntar, ao invés de eu achar que eu estou perdendo alguma coisa porque eu estou renunciando, eu passo a perguntar o que que o amor espera de mim. Fácil, né? Super fácil. No dia a dia, tranquilo. Eu passo por aí perguntando o que que o amor quer de mim, ou eu passo por aí muitas vezes fazendo aquilo que eu tenho vontade. Então, ele vai dizer, o Emmanuel, na introdução desse livro, que entender a psicologia de Alcione é algo extremamente complexo. Pode parecer simples, mas você abrir mão de tudo isso
sem sofrer, porque esse é o ponto, sem sofrimento. É algo que só as grandes almas já conseguem. Né? Então, são dentro dessas reflexões que a gente vai fazer. Para quem não conhece a obra, não se preocupe que mesmo eu dando os spoilers, vale a pena ler 20 vezes, né? Todas as vezes que a gente lê, a gente vai chorar, vai se debruçar, vai torcer para o livro ter mudado as letras de alguma forma, né? Isso nunca acontece. Mas aqui, só para quem nunca leu a obra, o Emmanuel ele vai falar sobre a existência de Alcione, né, que é o espírito que a gente vai falar hoje, que é um espírito que passa por uma encarnação de renúncias e dedicação a todos que a cercam, demonstrando heroísmo e lealdade na frívola na frívola Paris do reinado de Luís XIV. Isso também é muito significativo. Para quem conhece a história da França, sabe que nessa época a sociedade quase que implorava para você ser fútil, para você ser uma pessoa egoísta. Existia toda uma expectativa da sociedade para que você cuidasse dos seus interesses. E ela nasce dentro desse contexto. Tem uma coisa importante aqui também, que dentro dos romances do Emmanuel, eu falei um pouco disso no seminário, é o único descolado no tempo, né? Não é sobre o cristianismo primitivo, não tem os cristãos primitivos, mas já tem um exemplo de duas almas que voltam numa condição espiritual muito diferente. O padre Damiano, que o Emmanuel não fala porque é uma reencarnação dele mesmo, mas a gente vai ver que o padre Damiano também já é um espírito muito avançado, e a própria Alcione, né? Então, ela vai apresentar ali o sacrifício de um amor, de um espírito completamente abnegado, que volta à luta terrestre sem ter necessidade, esse é um ponto também super importante, para estar com aquele ser por quem ela havia intercedido no plano espiritual, não só ele, mas toda a família. E aí ela propõe-se a ajudá-lo nas provas, expiações e reparações da nova existência na Terra. E aí, a gente não vai conseguir entrar muito nos detalhes de tudo, mas eu gostaria de dar um panorama até para a gente ver como que isso liga com a questão da renúncia, né? A Alcíone, ela vivia na órbita da estrela Sirius, né? Então ali já é fora do nosso sistema solar, fora do nosso planeta de provas e expiações, das sombras terrenas. Ali você já está falando de espíritos ditosos, felizes. O Emmanuel vai dizer que ela era um anjo, é o que a gente chamaria hoje de anjo, porque a qualidade espiritual, ele usa a frase perfeição espiritual. A perfeição espiritual dela era muito alta. Mas, se a gente, e aí depois, por bondade do Chico, a gente ficou sabendo, se a gente vê que ela é a reencarnação da Célia, que está no livro 50 anos depois, e aí a gente até falou dela aqui, a gente vai ver um espírito que ascendeu, saiu da órbita da Terra e já está vivendo nas órbitas felizes. E aí, quando o Emmanuel vai fazer a introdução, que eu acho que vale a pena reler essa introdução, porque ela é maravilhosa, chama Velhas Recordações, ele vai dar algumas dicas para a gente do que perceber nessa obra. Uma delas é que existe um núcleo familiar, que é onde a Alcione pertence, e ele também, que são de amizades que ele fala que volta, se perdem no tempo. Então, são espíritos que já estão juntos há milênios, há muito tempo, né? A própria intimidade dele com Chico, a gente vê que são mais de 2.000 anos ali. E aí ela vai dizer que ele vai dizer que ela era uma criança, que era uma criança dócil, meiga, mas que se torna uma benfeitora cheia de sabedoria. E ele diz assim: a vida de Alcione não representava um feixe de atos comuns. Então, aqui a gente não está falando de uma pessoa que se comportava como a maioria de nós, mas um testemunho permanente de sacrifícios santificantes. Desde a primeira juventude, Alcione transformara-se em centro de afeições, em fonte de luz viva, onde se podiam vislumbrar as claridades augustas do céu. E a gente percebe isso, quando a gente lê a obra com essa visão, a gente percebe como ela é praticamente um feixe de luz onde todo mundo orbita em torno dela. E onde ela chega, ela muda completamente o ambiente. Ela muda o destino das pessoas, o ambiente onde ela está. Então você vê que a gente está falando aqui de um espírito que já tem um outro olhar para a vida, né? E aí ele também fala uma outra coisa que me chamou muita atenção, que ele jamais viu ela preocupada com a felicidade pessoal, nunca viu Alcione satisfazer um desejo próprio, a gente vai ver isso muito na história com o próprio espírito que ela vai socorrer, mas ela tinha um ardor pela paz e pelo bem de todos. Além disso, e essa parte eu achei assim de uma beleza poética, ela demonstrava cuidado singular em subtrair aos olhos alheios seus gestos de perfeição espiritual. Olha só,
Ela era tão perfeita que ela tomava o cuidado das pessoas não perceberem a perfeição espiritual que ela carregava. E é curioso porque durante, acho que um terço da obra, a gente vai parecer que o Damiano é mentor dela. Mas ele fala que foi o maior aprendizado que ele teve em todas as reencarnações dele foi essa convivência com Alcione. Porque ele vira tutor dela. Só que, na verdade, ela era de uma elevação espiritual muito maior que a dele. E nas conversas, que são, assim, verdadeiros ensinamentos sobre o evangelho, você vê ali que ela está orientando ele o tempo todo em como ele deveria interpretar as lições do evangelho, porque ela traz uma coisa muito incomum para o estágio evolutivo que a gente está, que ela traz uma simplicidade de entender e colocar em prática o evangelho. E a gente às vezes aqui fica mais de um ano debatendo, mas como que eu vou colocar isso em prática? Porque é muito difícil para a gente ainda vislumbrar. Mas o espírito, quanto mais ele evolui, quanto mais ele cresce, mais simples e fácil fica essa tradução do evangelho para o dia a dia. Como um Francisco de Assis, como uma Joana de Ângeles, quando vivenciou as reencarnações dela, como Sor Inês de la Cruz ou outras reencarnações, é um testemunho vivo. Então é disso que o Emmanuel está falando. E que ela exaltava as ideias, qualquer ideia nobre de pessoas ao redor dela, ela exaltava para que as pessoas se sentissem amados, otimistas e felizes. E a gente vai ver muito isso nas interações dela com a família. Então, Emmanuel vai dizer assim: era de ver-se a sua bondade singular, o interesse pelo dever cumprido e a dedicação à verdade e ao bem. E aí ele vai deixar claro que ele jamais pode esquecer a meiga figura de anjo em trânsito pela terra. Né? Então, ele vai contar aqui mais tarde como ele desencarnou e entendeu a história divina dela, tanto que ele escreve 50 anos depois e renúncia para mostrar a trajetória dela. Ele vai falar assim que a grandeza dela é tão grande que esse livro não tem pretensões literárias. Eu acho um dos livros mais lindos que eu já li, mas ele fala assim, não tem pretensão literária nenhuma. É um livro de sentimento para quem aprecie a experiência humana através do coração. É o livro que o Emmanuel vai mais entrar na questão do sentimento. Eu não, eu não tenho como objetivo, nem tenho capacidade para fazer esse tipo de análise literária, mas eu estava ouvindo uma conversa do Elahá esses dias, que é um estudioso da doutrina espírita, e ele estava dando exemplos de como esse livro utiliza muito mais essa questão de descrição dos sentimentos humanos do que os livros anteriores. Eu não tinha percebido até então. Mas ele fez essa análise em relação a sentimento, é, tamanho dos diálogos, tamanho das descrições do estado espiritual e emocional de cada criatura. Então, a primeira parte de renúncia demonstra muito o estado emocional de diversos personagens com um detalhe muito maior do que as obras anteriores. Por isso que o Emmanuel está falando aqui. É a experiência humana através do coração. Né? Então, ele vai também chamar atenção para uma coisa muito interessante para nós espíritas, que ele fala assim que ele vê nos aprendizes do Evangelho muita reflexão, muita conversa sobre resgate, olho por olho, dente por dente, se eu vou ter recompensa, se eu não vou ter recompensa, se eu vou ser punido, se eu não vou ser punido. E ele está falando que a gente esquece, ele está falando aqui aprendizes do Evangelho, então eu vou incluir todos nós. A gente esquece a esperança e a responsabilidade como tesouro maior. Né? Então, eu acho que a gente traz esse atavismo religioso de muitas vidas, onde a gente espera a punição, o céu, o inferno, o limbo, e aí a gente esquece que, na verdade, ele vai dizer assim, que o otimismo, a confiança, a dedicação são as energias que o amor vai usar para despertar a nossa consciência. Porque a gente fala muito de resgate, e muitas vezes, eu falo sempre isso aqui, a gente é muito apressadinho para concluir que a pessoa está em sofrimento, logo ela fez alguma coisa na outra vida, né? Uma coisa numa espírita, você vê muito isso. Nossa Senhora, não imagino que a Aline deve ter feito, puxa vida, você viu como ela está sofrendo? Que isso, gente, é uma tradução religiosa de ai, a Aline não é boa, ela vai para o limbo, ela vai para o inferno. É o mesmo mecanismo de pensamento da punição. Aqui Emmanuel está falando assim, não, gente, se a gente focar em otimismo, confiança e dedicação, o próprio amor vai despertar o âmago das consciências, né? Então, essa é a panorâmica que o Emmanuel vai fazer antes de entrar na história propriamente dita. E aí ele começa a história já numa uma parte espiritual ali não muito evoluída, meados ali do século XVII, e aí tinham alguns espíritos conversando e eles eram ligados ao sacerdócio. Entre eles estava Pollux, que é esse espírito
que Emmanuel chamaria de alma gêmea da Alcione, né? Que é essa alma querida que é, andou várias reencarnações com ela, que é o mesmo Ciro do livro 50 anos depois. E aí você vê ali eles todos desanimados, falando assim, puxa vida, a gente falhou tantas vezes, ligados à religião já católica, muito vigente na época, e quem garante que a gente vai dar certo agora? Eles estavam planejando a nova reencarnação. E só com a aproximação da Alcione, eles já mudam. Eu já comecei mas se bem que vai, pode dar certo, né? Se a gente se esforçar um pouquinho mais, só a presença dela já muda um pouco a forma como aqueles espíritos estavam enxergando as novas oportunidades. Então, eles mudam aquele padrão de conversa e começam a falar de otimismo, mas eles não enxergam ela, porque mesmo ela se adensando muito, eles ainda tinham uma diferença espiritual muito grande, então eles não enxergam. E aí um deles vai lembrando que eles vão esquecer o passado e que isso vai ajudar, que eles têm que confiar, porque eles eram todos trabalhadores de Jesus. E aí a gente vai ver durante a obra de que Alcione ela vem muito para relembrar o que é Jesus na vida dessas pessoas, né? Só que aí o Pollux, ele fica ali pensando por que que ele caiu tanto ao longo das últimas vidas. A gente não vai entrar nessa análise, mas é uma das questões que mais me pega nos romances, mais me pegou nos romances do Emmanuel, é pensar como o Ciro, tão bonitinho ali, que morreu no circo, que se sacrificou, que era cristão com o pai, como que ao longo das próximas reencarnações ele caiu tanto ao ponto de estar ali naquela condição, né? E aí, se a gente for pegar uma forma bem simplista a questão de prova e expiação, a gente só prova, né? Não tem outro nome, mas a gente só prova que a gente realmente adquiriu uma virtude quando as experiências que vêm, quando a gente consegue vencer as experiências que aparecem na nossa vida. Então, ele, embora conhecesse muito o Evangelho, embora ele tivesse amor sim por Jesus, embora ele quisesse acertar, quando aparecia a prova, principalmente ligada a poder e ambição, ele caía. Ele não dava conta. E aí a Alcione está o tempo todo tentando, porque ele vai comentar ali no começo, ele vai fazer assim, gente, onde está a Alcione? Que sempre foi a minha companheira, que sempre me acompanhou assim, onde será que ela foi parar, né? Porque ela era tão mais evoluída que eu, onde será que ela deve ter ido? E aí ele começou a pensar assim, ela é a alma da minha alma, ela já fez tanta renúncia, tanto sacrifício por mim. Será que se eu elevar o meu pensamento a Jesus, eu consigo vê-la novamente? E aí, na hora que ele entra naquele estado de alma de súplica por algo útil, por algo que faria muito bem para ele, ela aparece. Aí ele consegue vê-la, e aí o Emmanuel fala até que, como por encanto, ela apareceu do seu lado. Aí tem um diálogo lindo, eles conversam, trocam juros de amor, mas ela adverte muito da importância de Jesus e do trabalho no bem. E aí ele faz um pedido para ela, porque ele era, né, ele era fraco ainda, ele tinha muita dificuldade. Ele fala, mas se você tivesse do meu lado, eu ia conseguir. O problema é que eu não consegui é porque você não estava do meu lado das últimas vezes. Se você tiver agora, vai dar certo. Não parece criança falando com a gente? Não, mamãe, se você for junto, vou conseguir, não é? Porque a diferença espiritual deles era muito grande. E aí ele pede, volta comigo, Alcione. E ela fala assim, eu posso até rogar a Jesus, porque ela estava planejando uma reencarnação no planeta Terra. Então, quem cuida do planeta Terra é Jesus. Mas a gente não vai poder voltar em matrimônio. Por quê? Porque ele tinha que vencer nas condições que ele tinha falhado, né? Que era como sacerdote. Ela fala, então a gente não vai poder voltar em matrimônio. Ele fala, só da sua presença já vai ser o suficiente para que eu consiga ter força para dar conta disso, né? Aí ela acalma ele, fala que ela vai solicitar, e aí ele se sente completamente perturbado. Nessa hora ela pega ele no colo e já entrega ele para a reencarnação. E fala para ele, fica tranquilo que Jesus preparou uma mãezinha na terra para te receber. Então eu fiquei imaginando assim, a grandiosidade daquele espírito que já vem na hora que o outro espírito está indo para a própria reencarnação, né? E aí ela volta para aquele planeta de luz, de felicidade, ditoso, onde a propósito ela fazia um trabalho de harmonia da música. E aí alguns estudiosos do espiritismo vai pegar toda essa data desse livro e vai cruzar quando aparece Mozart, Beethoven, então, quando a música clássica realmente toma corpo na Terra, é logo depois que Alcione fala que estava trabalhando para criar, para resolver o problema de harmonia de música na Terra. Né? Então, o próprio Antênio, que é esse benfeitor que está na foto, de novo pelo projeto Imagem, que eles desenham para a gente ter uma noção, ele fala assim para ela: Mas você não está aqui trabalhando pela planeta Terra inteiro?
vai resolver o problema lá da harmonia do planeta todo. E é isso que eu estava falando para o Sérgio esses dias, eu estava assistindo um documentário sobre Beethoven, e eu não tinha ideia, porque eu também não entendo de música, o quanto tantos gêneros musicais e tantos outros artistas se inspiraram em Beethoven, como ele mudou a história de música no mundo. Eu achei isso fenomenal, por isso que eu assisti, porque eu estava lendo Renúncia, eu falei, mas deixa eu ver, né? Como que aconteceu depois na música? Então são, para mim, que sou leiga e analfabeta em música, são notas que não existiam antes. São ritmos que não existiam antes. E que a partir dele, muitos outros artistas, inclusive pops que a gente vê por aí, que a gente não tem ideia, tá usando exatamente aquilo que Beethoven, Mozart criaram. Então você vê aqui toda uma importância de um trabalho espiritual de uma esfera mais alta, né? E aí ela pede para Antênio para reencarnar. Antênio fala assim: Alcione? Se fosse na nossa língua de hoje, você tá maluca, minha filha, né? Mas ele foi muito mais evoluído, ele foi muito mais polido, né? Mas ele fala assim: olha, eu não concordo. A Terra é um local de sofrimento, a Terra é um local de testemunhos. Você já desceu outras vezes. E o mais importante que ele fala para ela aqui é: eu não acho que a sua presença vai fazer com que o Pollux tenha o sucesso que você espera. Eu acho que você vai descer, vai ter todo o sacrifício e ele não vai ser nessa reencarnação que ele vai conseguir dar o salto que ele precisa dar. E ela vai dizer assim: olha, mesmo assim, eu gostaria muito de descer e ajudar minhas famílias. Seria errado eu pedir para ajudar aqueles que me amaram um dia, que me acolheram um dia, e eu poder devolver agora isso? E aí, Antênio faz algumas reflexões muito importantes. Ele fala assim para ela: já ponderaste nos obstáculos que você vai ter na Terra? Lembra que o próprio Jesus, penetrando na região terrena, foi compelido a se aniquilar em sacrifícios pungentes. Recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação, mas também os missionários da mais elevada estirpe. E aí ele vai dizer o que são essas leis planetárias. Ele fala assim: experimentarás igualmente o esquecimento transitório, e embora não tanto agravados em virtude de tuas conquistas, você sentirá o mesmo desejo de compreensão e a mesma sede de afeto que palpitam nos outros mortais. E aqui cabe uma reflexão muito importante para a gente, porque tem comportamentos que nós temos que é tão próprio da condição humana de estar encarnado, que ele está dizendo que até espíritos muito elevados, embora numa frequência muito menor, vão sentir isso, que é a vontade de constituir família, de ser compreendido, de ter o afeto, que afeta todos os mortais. E aí, como ela estava descendo para ajudar a alma gêmea dele, imagina a hora que ela encontrasse. Ele fosse, olha, traduzindo, você vai ter vontade de casar com ele. E você pode falhar, porque ele não deveria entrar nesse matrimônio, né? Então, eles vão ter essa conversa, ela vai dizer que ela entende tudo isso, mas que mesmo assim ela gostaria de poder ajudar os familiares, ela gostaria de se dedicar àqueles que ficaram na retaguarda. E a gente vê isso muito nas obras espíritas, a gente vê isso em Kardec, que o espírito, quando ele evolui e ele atinge uma certa felicidade, ele não consegue esquecer aqueles que ficaram na retaguarda. Ele volta para buscar aqueles que ficaram na retaguarda, né? E aí, mesmo com todas as advertências, ela insiste e aí ele concorda em nome de Jesus, porque ele é o representante de Jesus ali no planeta de Sírios, né? E aí ele fala, ok, então você vai se desligar das suas tarefas e vai se preparar durante 10 anos para conseguir voltar à Terra. Então, ela, para sair daquela condição mais perfeita que ela estava e se adensar aqui no nosso planeta, ela ainda teve que se preparar 10 anos. E é por isso que a Emmanuel vai falar também que a psicologia dela é muito mais complexa do que a gente pode entender num primeiro momento, porque esse é um primeiro movimento de renúncia muito grande dela. Ela renuncia à glória da luz, à paz, à tranquilidade, à felicidade que ela vivia no mundo onde ela já tinha conquistado, para, segundo Emmanuel, mergulhar no mundo da morte. Porque onde ela estava não tinha esse processo que a gente tem de nascer, morrer, não tem toda essa materialidade que nós temos, né? Então, esse é um grande movimento de renúncia que ela faz em nome de um amor. E aí ele fala que não só isso, no momento que um espírito como ela faz um movimento desse, a Terra ela deixa de ser um lugar de expiação destinado a um exílio, a uma prova muito grande, para ser uma escola sublime
que vale a pena ser visitada pelos gênios celestes. É aqui que você começa a entender a estirpe dela, né? Ele fala assim, ela, não só ela como outros também, e aí eu estava vendo algumas pessoas conversando, fala que o Chico, na época que psicografou os romances, ele falou que vários dos espíritos cristãos primitivos que a gente leu nas obras do Emmanuel, vários deles vieram de Sírios. Eles vieram assim como se fosse, a gente brinca assim, num bando para conseguir ajudar Jesus. Porque quando a gente lê a obra do Emmanuel, a gente vê isso muito claramente. Nos primeiros 300 anos ali, aquele fervor, aquela, né, aquela unção, aquela fé, aquela vivência diária do Evangelho, e aí depois dali para frente, assim, agora nós já te demos os ensinamentos, os exemplos, agora vocês aí na Terra constroem, e a gente entrou na Idade Média, né? Então não vou entrar no nível da história, mas a gente ainda patina bastante nessa questão. Mas por quê? Porque eram espíritos que já tinham alcançado essa evolução e que vieram para ajudar Jesus. Então ela renuncia a esse conforto espiritual, a essa paz, para entrar no mundo de terra e expiações. E aí, muito rapidamente, eu gostaria de falar um pouco da diferença entre renúncia e abnegação. E como que a gente encara isso versus o que a gente vê na obra, né? Então, o que que significa a palavra renúncia? Então, quando a gente vai lá e procura renúncia, renúncia é o ato de renunciar e abrir mão de algo de forma voluntária ou legal. Ou seja, uma desistência voluntária de posse, de direito, de título, de cargo ou de pretensão de fazer alguma coisa, ou é um abandono ou rejeição de crenças, convicções ou hábitos. Né? Então, por isso que, aí eu, olhando no dicionário, a gente percebe por que que a gente enxerga tanto como perda. Porque assim, eu tô abrindo mão de algo. Então é por isso que a gente ainda tem esse viés, eu diria, negativo. Mas quando a gente vai no Espiritismo, se a gente for no Evangelho capítulo 6 ele vai falar que a renúncia, ela, na verdade, um dos sentimentos mais importantes, uma das ferramentas mais importantes, uma das virtudes mais importantes para combater o orgulho e o egoísmo. Ele vai deixar como fundamental para o nosso processo de evolução, né? Então a gente vai ver isso muito claro quando a gente vê lá a questão dos seres perfeitos, no capítulo do. Não, Jesus, capítulo 6 que é do. Ai, qual que é o capítulo 6 mesmo? Cristo Consolador, é isso. Então a gente vê isso muito claro. E aí, eu achei muito interessante a gente fazer um contraponto com a abnegação, porque às vezes a gente usa de forma meio parecida, né? Mas a abnegação, ela já é um passo um pouco além que vem depois da renúncia, é um ato de desapego do eu com recusa de si mesmo, ou seja, é um desprendimento externo dos interesses pessoais em favor do outro ou de uma causa e um sacrifício voluntário dos desejos, do conforto, da própria vida por altruísmo, patriotismo ou devoção religiosa. Então, o abnegado é aquele que consegue renunciar de uma maneira constante. Qual que é a questão aqui que eu gostaria de trazer? Nós vivemos numa sociedade hoje onde, se a gente for na psicologia moderna, ela vai falar que a abnegação é ruim para você. E é aí que a gente tem que fazer o contraponto com a abnegação cristã. Por quê? Porque ela vai dizer assim: se a gente é muito abnegado, se a gente faz muito o que o outro quer, a gente corre o risco de perder a nossa identidade, de não colocar o que a gente quer. E isso é uma verdade quando a gente faz isso contra a capacidade que a gente tem para dar. E eu acho isso uma linha muito tênue entre a gente sempre se esforçar para fazer o que é certo, mas não cruzar uma linha onde a gente está fazendo muito mais do que a gente é capaz ao ponto de adoecer mentalmente. Que é esse o ponto que a psicologia enxerga. Como ela não enxerga a parte espiritual, ela enxerga só a parte de, tem um monte de pessoas com problemas mentais, porque elas foram completamente dominadas por outras pessoas. Elas anularam completamente a vontade e chamam isso de abnegação. Isso não é abnegação. Isso é um outro problema psicológico que a pessoa tem. Né? Então a gente tem. E eu fui pesquisar um pouco o que a psicologia falava, porque a gente tem que tomar muito cuidado, é igual aquela coisa, todo mundo é tóxico, se afasta da pessoa. Não, vamos tentar um processo de aproximação espiritual, de perdão, de reconciliação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com principalmente senso comum e a psicologia moderna, vou colocar aqui entre aspas, porque quando a gente vai na psicologia analítica, né, que é o Jung, que a gente fala, do psiquiatra suíço, ele vai falar que renúncia e abnegação é fundamental para o processo de individuação. O que Jung chama de processo de individuação é o mesmo que a gente chama de processo de evolução, que é quando o meu
espírito eterno começa a tomar decisões mais alinhadas com o meu futuro espiritual e menos alinhadas com as minhas vontades do momento. E eu achei isso muito interessante, porque se eu pegar esse livro hoje e falar amanhã eu vou fazer igual ao Alcione, vocês não tenham dúvida que vocês vão me visitar em alguma clínica e que eu não vou dar conta. Eu não vou. Se eu for fazer tudo o que ela faz nessa obra, eu não vou dar conta. Eu não tenho capacidade moral, espiritual e psicológica para dar conta do sacrifício e da abnegação que ela dá. E isso para mim foi muito importante, porque demorou algum tempo para eu entender isso profundamente. Porque você lê, você fala assim, nossa, eu quero fazer renúncia amanhã. E na primeira renúncia você está lá no chão. Por quê? Porque a gente tem que ter esse norte e trabalhar sempre para chegar lá, mas a gente tem que tomar cuidado para nesse processo a gente não se perder. Sabe aquela coisa, eu não posso salvar o mundo e perder a mim mesmo? É isso. Então, quando a psicologia vai falar, porque eu vi alguns psicólogos na internet falando, mas tem que tomar cuidado, a pessoa se doa muito e ela se anula. Esse é um outro problema. Esse é um outro problema. Né? Tem mães que nesse processo, eu vou falar de mães que eu acompanho mais, tem mães que nesse processo de doação para os filhos, ela vai parar em clínicas psiquiátricas, sim, ela vai parar. Tem mães que cometem suicídio, gente, porque ela não dá conta. Ela não dá conta. E aí tá errado aquilo que ela fez? Não, mas talvez ela tenha ido longe demais na tentativa dela e não tenha buscado a ajuda que ela precisava no momento que ela precisava. Então, eu não posso achar que porque eu tenho um exemplo desse, eu dou conta de fazer exatamente igual. Mas eu também não posso me acomodar de falar assim, eu não dou conta. Não consigo renunciar e não fazer nenhum movimento. Então, eu falei isso hoje num outro contexto com uma pessoa, mas eu tomei isso para esse tipo de coisa também. É o devagar e sempre. É o eu estou sempre tentando fazer melhor, porque quando eu falo de renúncia, hoje eu tenho que renunciar mais do que eu renunciava ontem, não Alcione, porque senão eu não vou dar conta. Eu só quero fazer essa reflexão aqui, porque o que a gente vai ver agora é de uma beleza extraordinária e que talvez a maioria de nós não consiga alcançar nos próximos 10 anos, mas talvez nos 20 a gente consegue, né? Talvez a gente trabalhar ali 20, 30 anos a gente consegue. Mas brincadeiras à parte, algumas das coisas que ela faz demoram umas 20, 30 vidas para a gente conseguir. Então, para a gente ter sempre isso em mente, né? Fazer sempre esse movimento, mas fazer esse movimento sempre dentro das nossas próprias limitações e melhorando o nosso próprio limite de renúncia e abnegação, e tendo isso como um farol importante se a gente quer combater o nosso egoísmo e o nosso orgulho, né? E aí tem um ponto muito importante na história da Alcione, que na verdade a primeira parte não começa nem com ela, tá? Você vai ter toda a primeira parte da trama familiar dela, que eu não vou contar a trama em si, todos os detalhes, mas ela nasce num lar que a gente chamaria hoje de completamente desestruturado, porque ela nasce dentro de intrigas, ela nasce dentro de mentiras, ela é afastada completamente do convívio com o pai. Então, são espíritos que estão nesse processo de evolução, são espíritos que são marcados por compromissos muito fortes, que são ainda muito imperfeitos e que a atitude deles gera muito sofrimento para os outros ao redor. Então você tem a mãe dela, que é a Madalena Villamil, que já é um espírito muito sensível, já é uma alma amorosa, conseguiu passar lindamente na prova dela. Aliás, quando a gente vê a mãe da Alcione, a gente já vê um espírito bem grandioso, muito nobre, né? E que, inclusive, eu já falei aqui outras vezes, mas estavam todos reencarnados na época que Chico psicografou. Imagina Chico psicografando e convivendo com aquela família, que era uma família que não era muito conhecida nem nada, né? Porque o Emmanuel também traz essa questão da. Como que chama? Não, anonimato de grandes espíritos, né? Que estão num processo de evolução muito constante. Então, a mãe dela já estava nesse patamar ali, bem, bem sensível, bem amoroso. Já o pai dela, que era o Cirilo Davenport, ele já tinha sentimentos mais intensos, mas ele tinha um senso de dever muito grande, ele era muito da família, porque se você lembrar ali dos 50 anos depois, ele já tinha muito isso, como eu vi de Lúcius, mas ele tem muitos conflitos e ele tem que tomar decisões que mudam completamente a vida deles. E aí tem os dois personagens principais, que são aqueles personagens que trazem os sentimentos mais humanos, mais dessas paixões que são mais ligadas aos instintos, né? Você tem a Susana, que é a prima da mãe da Alcione, e o Antero, que é, não, o Antero, que é primo da mãe da Alcione, e a Susana, que é prima do pai da Alcione, né? Que são os dois principais que acaba causando muito, muito problema. Então eles têm
aquela questão de que se não for meu, não vai ser de ninguém, se eu não casar com essa pessoa, eu não vou ser feliz, é uma paixão muito descontrolada, um sentimento de posse, de ciúme, uma incapacidade de aceitar a felicidade do outro, porque aqui a gente percebe que a Alcione nos ensina que quando você aprende a amar, você faz de tudo pela felicidade do outro. Enquanto você não chega nesse patamar, você está ainda aprendendo a amar. E aí a Suzane e o Antero, se a gente for olhar 50 anos depois, eles estavam causando coisas muito piores, cometendo crimes muito piores. Mas aqui eles ainda estão assim, ah, se não é meu, não vai ser de ninguém. E aí existe toda uma trama para separá-los, para que eles possam, cada um ficar, né, entre aspas, ali com o seu amor, e aí eles fazem toda uma mentira onde eles pensam, o pai da Alcione pensa que a mãe morreu, e a mãe da Alcione pensa que o pai morreu, e aí a Alcione é criada longe do pai, né? Então, a gente não vai entrar no detalhe da intriga em si, mas quando a gente lê essa primeira parte, a gente vê duas coisas. Uma que muitas vezes a gente se identifica um pouco com essas paixões e os comportamentos que eles têm que são bem humanos mesmo. Não estou falando dos crimes em si, mas muitas vezes a forma como eles veem a situação, como eles querem que aconteça o desejo deles, você vê ainda muito humano. E a questão de quanto mais a gente evolui, menos o ambiente importa, né? Ela nasce ali, ao invés de ela nascer e ser afetada por aquele ambiente, ela vem para iluminar aquele ambiente, ela vem para trazer paz e tranquilidade para aquele ambiente e para ajudar as pessoas dentro daquilo, né? Então, esse processo é muito importante dentro da trama. E aí depois a gente vai já perceber ela ali com mais ou menos 10 anos, quando ela volta, a mãe dela volta para Ávila, na Espanha, vai ter uma outra obra que vai falar da reencarnação deles ali na Espanha, e aí as pessoas que eram próximas do Chico vai falar que ela tinha ela mesma vai falar no livro Deus Conosco, que ela tinha um desconforto muito grande com quando ela tinha vivido na França, na Espanha, com algumas coisas que ela tinha permitido que acontecesse, e aí ela volta para fazer o resgate dela lá na Espanha. E ela tem muitos sofrimentos, ela tem dores muito atrozes, ela tem uma dificuldade muito grande, e ela tem sempre ali a companhia da Alcione, ao lado dela, né? Então, aqui a gente já está vendo a Alcione com 10 anos de idade, já está vendo o padre Damiano, que já faz parte ali da família, porque ele impede com que elas percam a casa delas, e ali eles vão ter mais ou menos 8 anos de convivência. Então, quando eu falei da questão do padre Damiano, como que ele via essa convivência com a Alcione, ele tinha muito. Ele passou muito tempo, que ele disse que foi um período curto, mas muito feliz, onde eles toda noite conversavam sobre o evangelho, passeavam. Então, houve uma convivência muito grande ali dos 10 aos 18 anos. E esse bebê que está no colo do padre Damiano, na verdade, ele é o próprio Antero, que é aquele que causou toda a intriga do lado da mãe, que tem um problema enorme, acaba desencarnando e reencarna logo em seguida na própria família dela para fazer o resgate. E esse foi um dos pontos mais que me chamou mais atenção na obra, porque a mãe espiritual dele chega e fala assim: Jesus permitiu que você ainda utilizasse da experiência de Alcione. Assim, é tão incomum ter um anjo reencarnado que Jesus permitiu com que você reencarnasse rapidamente novamente para aproveitar a missão de Alcione. E Alcione reeduca esse espírito de uma maneira que, se a gente for ver dentro da obra, foi um dos espíritos que mais conseguiu dar um passo no resgate dele, porque embora ele tenha errado muito, ele já resgata ali bem dentro da própria missão da Alcione. Então, ela está aqui o bebê, que é o irmão, o Rob, né? Que ele volta como? Ele se envolve na escravidão, né? Ele se envolve na questão da comercialização de escravos ali na Espanha e ele volta como filho de escravos no mesmo período, né? Defeituoso como filhos de escravos, e aí ele resgata ali ao lado de Alcione. Enquanto isso, o pai dela na América fica devastado, quase enlouquece porque acha que a mãe dela morreu. E aí, ao longo do livro, eles convencem ele a casar com a prima que tinha feito toda a trama, porque tem aquela coisa, você precisa de alguém para cuidar da família, para cuidar do lar. Então ele acaba casando com aquela que tinha causado a sua dor. E aí a gente já chega na Alcione com 18 anos, porque dali para frente é onde a gente realmente começa a ver o trabalho de renúncia dela, né? Onde começa o processo de renúncia mais profundo. Então elas vendem os sítios e aí chega o sobrinho do padre Damiano, o Carlos, que é o Pollux. E aí é interessante aqui, porque a hora que ele chega é amor à primeira vista. Eles, imagina, são espíritos que se acompanham há milênios. São almas gêmeas. A hora que eles vêm, rola aquele assim, te encontrei.
e ele era padre. E aí, para Alcione, isso estava claro, é um dever sagrado. Você envergou a batina, como a gente diria em português, né? O seu dever que se assumiu com Jesus é muito maior do que qualquer sentimento que eu tenha. Ela tinha uma relação com Jesus, que a gente percebe ao longo da obra, que é uma relação de intimidade. É uma relação muito próxima. Então, embora tenha sido amor à primeira vista, e Carlos, depois de um mês, né? Eu imagino, Carlos, a alma coitada. Não, Ciro, eu vou largar a batina. A gente precisa casar, pelo amor de Deus, você é o amor da minha vida. Ela fala assim: de jeito nenhum, você jamais vai abandonar o seu compromisso com Jesus. E ela ainda dá um beijo no crucifixo dele, deixando claro assim: olha, o amor a Jesus vem em primeiro lugar. Né? Então ali ela já começa o processo de reeducação, só que a situação fica insustentável. O padre Damiano fala assim: essas crianças estão começando a complicar. E aí o padre Damiano resolve voltar a Paris, né? E aí essa volta a Paris é bem complicada, é uma viagem difícil. Eles acabam alugando uma casinha assim num subúrbio. O Padre Damiano fica doente. A Madalena piora, porque a Madalena ela teve a maior provação dela foi devido à peste. Sabe aquela peste negra que varreu Paris? A Madalena fez parte disso. Foi dentro disso que surgiu a trama. E ela não consegue mais nem andar. Então a Alcione fica para cuidar de todo mundo. Cuidar da mãe, cuidar do Padre Damiano, que fica doente. E aí ela um dia resolve visitar o túmulo do seu pai. E aí ela assim, meu pai morreu, então eu quero ver o túmulo do meu pai. Aí começa todo mundo a ficar doente, ela resolve procurar emprego, é humilhada, não é aceita, ela assim, ó, é perrengue atrás de perrengue. E aí ela começa a ficar preocupada, como que eu vou arrumar dinheiro para sustentar os meus queridos, porque para ela era todo mundo da família dela. E aí ela fica sabendo que o padre Damiano seria jogado no pavilhão de indigentes da Misericórdia. Ou seja, foi jogado lá para morrer. E para ele não acontecer isso, ela tinha que dar uma grande quantia em dinheiro. E aí ela vê um grupo cantando ali perto de uma igreja, ela tem uma ideia, porque ela tinha ensinado o irmãozinho que tinha a mão defeituosa a tocar o que eles chamavam de cravo na época, que seria mais ou menos um violino hoje, né? Então ela fala assim, Rob, amanhã você vai pegar o seu cravo e você vai me ajudar. E ela vai para a rua cantar para ver se ela conseguia recolher dinheiro para conseguir fazer com que o padre Damiano não fosse ser jogado como indigente. E aqui você vê também uma confiança muito grande, porque quando ela está no meio de toda aquela dificuldade que ela vê todo mundo precisando dela e ninguém dando emprego para ela, a primeira reação dela é assim: Jesus não vai me abandonar, tenho certeza que Jesus vai me ajudar. E aí é onde surge essa ideia, e aí realmente ela era tão bonita. O Emmanuel fala que ela era um espírito de uma beleza invulgar. Era muito bonita, porque tinha toda a perfeição espiritual dela plasmada no espírito, no corpo físico. E ela tinha uma voz angelical. Então, a hora que ela começa a cantar, ela começa a chamar muita atenção e começa muitas pessoas a contribuir. E aí, por que que esse momento é importante? Porque para uma carruagem e desce um casal. E aí, esse casal começa a se aproximar de Alcione, e aí o moço fala assim: veja, ela não é a cara de Madalena? E aí, esse moço era o pai dela, o Cirilo, que ela queria visitar o túmulo uma semana antes. Então, você vê como as leis divinas funcionam de tal forma onde os espíritos se atraem, se reencontram. E aí a mulher, a Susana, que era aquela que tinha criado toda a desdita da família, ela estremece completamente. E aí ele para e pede para ela cantar a Calhandra Aragonesa. Não me perguntem que música é essa, mas na época era uma música da Espanha que a Madalena cantava. A hora que ela canta, a voz é praticamente a mesma da mãe, a canção é a mesma. Ele fala que ele sente uma emoção que ele não sentia há mais de 20 anos. Porque, embora ele tenha casado com a Suzana, ele era profundamente infeliz, porque ele amava muito a Madalena. Ele queria muito constituir família. Então, ele pega ali, deixa todo o dinheiro que tinha, a Suzana já começa a perceber que alguma coisa ali tinha errada, e ela vai toda contente ali contar pro padre Damiano que ela tinha o dinheiro necessário, que tinha acontecido, e aí o padre Damiano, muito preocupado com ela, que sempre foi o tutor dela, faz ela prometer que nunca mais ela ia fazer isso e fala assim: minha filha, não se preocupe. O padre Amâncio arrumou uma proposta de trabalho para você, onde você vai ser uma preceptora de uma jovem de 13 anos. É como se fosse hoje uma tutora, uma babá, uma mistura ali de tutora com babá. Uma família muito rica que chegou da América. Fique tranquila, minha filha, que você vai estar ali com o dinheiro que você necessita. E aí eu não preciso nem falar para quem leu ou para quem já está adivinhando que ela volta justamente para a família
para o lar que era o do pai dela e o lar que tinha causado tanta tristeza, tanta angústia para a mãe dela, né? Então ela volta a conviver ali com os Davenport, e aí depois de um tempo, o próprio padre Damiano descobre a farsa, né? Ele descobre que aquela família era a família dela, só pelo jeito dela falar, como que ela comentou, alguns comentários. E aí ele pede para ela não se identificar. Isso também é muito interessante, porque ele é inspirado. E aí ela faz muito parecida com a Célia quando revê o pai e não revela que ela é a filha, porque aquilo transformaria o pai. Ela faz igual aqui. Ela diz assim: olha, você vai ser a Alcione da chácara. Eu achei isso tão engraçado. Em vez de ser Alcione Vila Mil, que aí na hora o pai ia falar assim, você é minha filha, ela falou assim, não, você vai ser a Alcione da chácara. Então ela se apresentou ali como uma pessoa comum e ela era simplesmente a filha da casa, né? E ela foi cuidar da irmãzinha dela, que era a outra filha que tinha nascido. E ali ela começa um processo de reeducação da família que é espetacular, porque eles começam a fazer o evangelho no lar. E eles são muito, eles não são católicos, eles já são mais protestantes, mas eles são muito cristãos ali. E aí ela começa a mostrar que a interpretação do evangelho era muito diferente do que eles imaginavam. E esse senhorzinho que está aqui no canto, ele é o Jacques, que é o pai do Ovidio Lúcio, o Quinéio Lúcio, os 50 anos depois, que é o mesmo Néio Lúcio que a gente lê aqui os Obras, a obra que o Antônio ama, Jesus no Lar, é desse espírito, que também já era um espírito mais nobre, mais evoluído, muito ponderado, que inclusive tentou, fez de tudo para reeducar a Susana, mas que ali no afã do desejo, a Susana acabou dando uma escorregada, né? Mas ela começa a fazer os comentários e evangelizar a própria família no anonimato. E esse processo de renúncia aqui, para mim, ele é quase que inimaginável. Você é a filha, você chega lá, você se esconde, vira serva da casa. Então, tem vários momentos na obra onde ela se apresenta como uma serva comum. E ela sabendo, mas porque ela sabia que aquele processo ia ser importante para eles se evangelizarem, né? E aí tem essa parte da interpretação do evangelho que eu trouxe no seminário, que é muito interessante, que diz muito a respeito do que nós fazemos como espíritas que buscam a interpretação do evangelho, né? Então, ela vai explicar como que ela fazia esse estudo e essa interpretação do evangelho. Então, ela vai dizer assim, lá na Espanha, explicou a jovem, né, a Alcione delicadamente, nós líamos apenas um versículo de cada vez, e esse mesmo versículo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites do estudo. Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre, com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. Então, isso norteia muitos espíritas cristãos em relação a como eles vão estudar, como eles vão fazer reflexão. Tem todo um estudo do Mildinho, que nasceu ali em Minas Gerais, que veio daqui de Alcione. O próprio esforço do Emmanuel depois em fazer comentários de mais de 1.000 versículos do Evangelho, você percebe que tinha raízes aqui nessa convivência com Alcione. Então, ali ele já, se a gente vai ler durante a obra, vários comentários que, se a gente pegar o Pão Nosso, a gente vai ver algo muito parecido, que é essa tradução do detalhe do versículo para o nosso dia a dia, né? Então, desse momento de reeducação daqueles espíritos que acompanharam, nasceram muitas boas obras depois e continuam repercutindo em nossos corações até hoje, né? Então, você vê a grandiosidade de um espírito quando desce o que ele deixa ali para a posteridade, embora seja ali no núcleo familiar dela e no anonimato, né? Então, ela passa ali a reeducar os seus parentes à luz do evangelho. Mas depois de um tempo, isso acaba degringolando, eu diria, o anonimato dela acaba tendo um outro viés, né? E aí é onde eu vou fazer muito spoiler agora, para quem não leu, é hora de, né, desligar, pôr no mudo, porque agora eu vou fazer muito spoiler, mas é para a gente refletir na capacidade de renúncia dela, porque depois de um tempo, eles ficam tão próximos dela, mas tão próximo que eles querem visitar. E aí eles descobrem que a mãe dela está doente e eles querem ir na casa dela, eles querem visitar, eles começam a se sentir próximos dela até pelos laços espirituais que eram muito grandes, né? E aí, e tem um momento, acho que mais ou menos
um ano, se eu não me engano, ela ficou ali na casa deles, que o Carlos largou a batina, falou, não, eu vou atrás de Alcione, eu não aguento mais. E aí ele vai atrás dela e fala assim, Alcione, eu larguei a batina, agora a gente pode casar, eu já cumpri meu compromisso com Jesus, agora a gente pode casar. E ela fala assim, agora eu tenho um dever a cumprir. E assim que eu terminar, eu te procuro. Por quê? Porque ela tinha um dever filial. Ela estava cuidando do pai, reeducando todo mundo na casa do pai e cuidando da mãe. Então ela tentou explicar para ele que aquilo era um dever. E ele até vê ela entrando na casa ali do Cirilo, que é o pai dela, e ele fica com ciúme, achando que ela tem um caso com o próprio pai, né? Porque a gente interpreta as coisas com nossa mente, com nossa vivência, com o nosso óculos. Então ele fala assim: ela não está querendo casar comigo por causa desses ricos aí. E na verdade o que ela estava falando ali para ele é que a felicidade tem base no dever cumprido, cumprido. Ela deixa isso claro para ele. Ela fala, Carlos, ninguém é feliz se não cumprir o dever. Né? Isso para a gente é uma grande lição. Todas as vezes que a gente cumpre o dever, a gente tem essa conquista da felicidade, né? E aí ele volta para Espanha, ele fica muito nervoso, né? Ele volta para Espanha e aí ela, a Alcione, ela tira uma licença para cuidar da mãe que já está se aproximando ali da desencarnação. E aí a mãe dela começa a ter surto, fala que já está vendo a mãe, o padre Damiano, aquela coisa de quando a gente está para desencarnar, já começa a vir todo mundo buscar. E aí tem algumas cenas interessantes aqui, porque o Rob ele começa a chorar muito, ele ainda estava com a Alcione, com a mãe, ele começa a chorar muito, e aí no dia seguinte a família não se aguenta, descobre o endereço dela e vai atrás dela. Não, a gente precisa ajudar a Alcione, a gente vai atrás dela. E aí eles resolvem visitá-la de supetão. Você, mas gente, eu lembro na época, assim, a primeira vez que eu tava lendo, eu quase morri nessa parte. Porque, assim, meu coração ele palpitava, assim, de imaginar o Cirilo chegando ali e vendo a Madalena, né? E aí, quando a Alcione chegou, o que que ela faz? O que que vocês fariam? Eu acho que eu me desesperaria, eu começaria a ligar para todo mundo, falar, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tô desesperada, ele vai descobrir tudo, ele vai descobrir que eu menti para ele, minha cabeça ia explodir. Ela simplesmente parou e começou a orar, pedir ajuda para Jesus, que Jesus cuidasse, porque estava na hora do reencontro. Olha a paz desse espírito, né? Estava na hora ali do reencontro. E aí, a hora que eles chegam, porque aí o Cirilo fala assim: não, Cirilo, você precisa de alguém para te ajudar. E a hora que ele chega, a mãe dela, que já estava ali à beira da morte, fala: Cirilo, eu sabia que você vinha me buscar. Porque ela achou que ele estava desencarnado, né? Agora a gente ri, mas não deve ter sido muito engraçado na época. Mas ela sabia que ele estava desencarnado, e ele falou assim: Cirilo, eu tinha certeza que você vai me buscar. A hora que ele reconhece a Madalena, ele assim cai em desespero, ele acha que ele vai enlouquecer. E aí a Susana confessa que foi o maior crime da vida dela, fazer com que ele acreditasse que ela estava morta e fazer com que ela acreditasse que ele já estava morto, né? E aqui é curioso, porque quem leu 50 anos depois vai falar assim, puxa, melhorou muito, porque eles matavam realmente. E 50 anos depois eles iam lá e matavam, dessa vez eles só mentiram, né? Então o mentor sempre vê a evolução, né? Dos personagens. E aí a Madalena ela morre, a Susana conta para todo mundo, só que no momento que ela conta, o Cirilo enlouquece e ele fala assim, ele tira um punhal e fala assim, eu vou matar a Susana, porque foi você que me impediu de ser feliz a vida inteira e que causou tanto sofrimento para minha família. E aí, nessa hora, Alcione fala assim, não, meu pai, e Jesus? E aí, naquele ímpeto moral, naquela superioridade moral daquele espírito genuíno, relembrando a ele de Jesus e também reconhecendo a paternidade pela primeira vez, porque ela chamava ele de Senhor Cirilo, a hora que ela fala, meu pai e Jesus, ele desmonta. Aí ele larga o punhal e naquele momento a Susana enlouquece. Enlouquece completamente. Porque ela também se arrepende da dor que ela criou para todo mundo, né? E aí vocês falam assim, ah, tudo bem, né? Aí ela foi, voltou, né? Todo mundo foi feliz? Não, ela vai para casa dela e vai cuidar da Suzana, daquela que tinha causado todo sofrimento para a família. Ela assim, alguém pergunta para ela se ela ia agora atrás do Carlos, ela fala, não posso, Suzana ainda precisa de mim. Então ela traz o irmão, vai morar no palacete e cuida dela até o último dia de vida. Nesse meio tempo, o Robbie também, ele acaba morrendo num acidente. E aí na hora do desencarne dele, ele fala para ela que ele estava vendo as mãozinhas dele voltar ao normal e ela fala que é porque finalmente ele tinha resgatado os erros dele. Ela tinha muita intuição das leis divinas. Você vê que isso também denota a questão do espírito superior, né? E aí ela pega, fica até o último minuto com a Suzana. Quando a Suzana desencarna, ela escreve para o Carlos, fala: agora eu tô livre.
cumpri todo o meu dever, agora a gente pode ficar junto. Aí ela volta para Espanha, só que o Carlos está casado. E aí ele se desmonta, essa hora dá muita dó dele, porque ele pensa, puxa vida, eu tô casada há 2 anos, se eu tivesse esperado, se eu tivesse sido um pouquinho mais paciente, confiado nos destinos de Deus, eu agora estaria livre para você. Só que ela entende o contrário, ela fala assim, ok, a vontade de Deus é diferente. Ali ela entende que eles não eram feitos para o matrimônio, e aí ela reconheceu que a vontade de Deus foi outra, então o que que ela resolve? Virar freira para poder ficar perto dele e para poder cuidar da família dele e para se aproximar dos filhinhos dele. Gente, vocês estão vendo o nível de abnegação e renúncia aqui? Já que eu não posso casar com o amor da minha vida, deixa eu virar freira, porque daí eu me aproximo da esposa sem ela ter ciúmes de mim, e eu me aproximo dos filhos dele sem eles terem ciúmes de mim, porque eu vou ser uma religiosa. Aqui, para mim, a gente já está falando de um nível de angelitude que é muito difícil a gente traduzir, mas que é fácil da gente entender o porquê que ela é quem é. E ela vira a Madre Maria de Jesus crucificado, e aí é óbvio que ela se destaca no convento, ela começa a perceber algumas irregularidades, né? E aí ela começa a ver que o frei que cuidava desse convento, porque nessa época eram os freis que cuidavam dos conventos, ele tem conduta irregular. E aí quando ela denuncia, ele consegue com que ela seja presa pelo Santo Ofício. E lembremos, a gente estava na época da Inquisição do Santo Ofício. Então ela fica presa porque ele consegue uma ordem de prisão. Gente, ela não tinha feito nada, tá? Mas isso era muito comum na época. Se você faz qualquer coisa contra a minha vontade, eu te enclausuro numa masmorra, né? E aí ele consegue com seu grande amigo Frei José do Santíssimo, que era o inquisidor mor da Companhia de Jesus, que era quem? O Carlos Clemer. Então ele ficou tão doído, ele ficou tão inconformado dele ter perdido a chance de casar com a Alcione, que ele vira inquisidor, que ele volta para Batina, mas agora vingativo, possessivo, e aí ele vira inquisidor. E aí ele diz para o amigo dele: Claro, quem é essa rebelde? Prende ela. E eles deixam Alcione 6 meses dentro de uma cela úmida, eles deixam ela naquele estado que eu nem preciso descrever, e ela acaba desenvolvendo pneumonia. E aí ali ela já está quase na morte dela, né? Quando o frade, que era carcereiro, eu não consigo nem conciliar essa sentença, o frade carcereiro, né? Mas era o que tinha na época, o frade carcereiro, ele avisa o médico que a Madre Maria estava muito mal, e aí ela começa a perceber também a presença do pai, da mãe, do Jacques, que era querido do coração dela, do padre Damiano. Ela começa a ver a presença de todo mundo, então ela percebe que ela está partindo. E aí o médico vem examinar e fala assim: Olha, Frei, você precisa fazer o interrogatório. Fazia 6 meses que ela estava esperando para ser interrogada pelo Frei Inquisidor. 6 meses. E aí ele abre a porta, começa a falar com ela, essa fotinho aqui, e ele fala assim: Então, Maria de Jesus crucificado, porventura você quer confessar o seu crime de heresia para que você receba a extrema-unção? Olha a arrogância daquele religioso. Ele queria que ela confessasse um crime que ela não cometeu, para que ele pudesse dar ali a extrema-unção para ela. E aí ela fala: Carlos, Carlos. E é aqui, nesse momento, que é o ápice do livro, ele fala assim: Alcione, eu sonho ou eu enlouqueço? Aí ela responde: Sim, o pai atendeu aos meus rogos e eu não parto sem o conforto do teu olhar. Então ali é o ápice da abnegação, onde ela está feliz de ver aquele que tinha mandado prender só porque era a alma da vida dela. E aqui tem um diálogo assim de uma lição eterna muito grande, porque ele fala assim: Mas o que que você está fazendo aqui na Espanha? O que que você está fazendo em Medina? E ela fala assim: Ah, mas como eu queria ficar perto de você, eu busquei-te nos pensamentos com o Cristo, e aí eu tive a ideia de envergar o hábito para que eu pudesse ser uma irmã desvelada sem causar ciúmes para sua família. Aí eu não preciso nem falar, ele fala que ele é um réprobo, que ele é um criminoso, que ele é um bandido, um miserável. E a pergunta que ela faz para ela, que é de grande reflexão para a gente, é: o que fizeste de Jesus? Né? Porque ali ele tinha desvelado, tinha caído no erro porque ele simplesmente tinha esquecido a figura de Jesus. Então ela aparece ali para relembrar, e aí ele começa a pedir perdão. Ela fala que ele teria ali uma nova chance de oportunidade se ele confiasse no Senhor. E aí, quando ele pede muito perdão para ela, ela fala que jamais esquecerei, mas não dá tempo dele dar esse perdão, dela dar esse perdão que ele pede, até porque ela não precisava nem perdoar, porque se a gente está vendo aqui que a capacidade de amar dela era tão grande que ela já tinha
perdoado. E ali é o processo máximo de renúncia dela. Porque aquele ato fez com certeza com que aquele espírito mudasse completamente dali para frente. Porque muitas vezes, quando a gente causa dor ao outro, a gente não tem o mesmo aprendizado do que quando esse outro é alguém que a gente ama profundamente. Então a gente vai ver isso em várias obras que muitas vezes a espiritualidade permite que aconteçam esses movimentos de espíritos que conseguem já fazer esse sacrifício para que os outros possam aprender o valor dessa lição, né? Então, ali ela tem todos os espíritos vindo buscar ela, inclusive uma pleiade de espíritos de sírios que no comando de Antênio começa a vir buscar. A Madalena guarda ela no colo com muito amor, com muito carinho e com muita gratidão, porque já era uma segunda reencarnação que ela vinha ajudar todo aquele núcleo. E aí o Antênio chega com uma pleiade de espírito cantando melodias suaves, e aí eles veem abrir assim um cenário espiritual muito angelical para vir buscar aquele espírito que tinha cumprido com a sua tarefa. E aí o Antênio ele termina dizendo assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, e bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino de Deus. Então, essa era a lição que ela deixava ali muito clara naquele núcleo que ainda estava preso à Inquisição, que ainda estava preso a um catolicismo muito deturpado e muito voltado para o interesse deles e não realmente do interesse do Cristo. Por isso que uma das maiores lições que ela deixa nessa obra é quando ela deixa muito claro que a mensagem do Cristo ela precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, que ela possa ser um exemplo para todos nós desse movimento de renúncia e abnegação constante para que a gente possa largar a nossa capacidade de renunciar cada vez mais, de fazer cada vez mais e de ser cada vez mais abnegado, e principalmente para nós que conhecemos o Espiritismo, que a gente possa estar cada vez mais próximo da mensagem do Cristo. Então, que a gente possa levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, que pela sua misericórdia infinita nos mandam tantos emissários, tantos trabalhadores, tantos missionários, para nos relembrar do seu Evangelho, das suas lições, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Que nós possamos usar todos esses ensinamentos e essas reflexões nos nossos conflitos, no nosso dia a dia, nas nossas dores, no nosso processo de evolução, que a gente possa sentir o bálsamo de paz, de amor e de misericórdia que nos acolhe neste momento, aqui, nos lares, nos dando esperança, nos dando alegria, nos dando otimismo, para que continuemos todos na nossa estrada de melhora, de evolução, tendo a certeza de que Jesus está à frente, guiando e esperando por todos nós, que possamos sentir essas vibrações em nossos lares no restante da semana, em nossas interações no trabalho, nas escolas, com amigos, com familiares, para que sejamos nós aqueles sempre a buscar o entendimento, a renúncia, a abnegação, para que tenhamos, Senhor, a capacidade de aprender a servir em seu nome e de vivenciar o seu evangelho. Abençoe, Mestre, a todos os espíritos, encarnados e desencarnados, que ainda não conseguem enxergar o amor como caminho, que ainda se prendem nas malhas do egoísmo, que ainda se prendem nas malhas do ciúme, do desejo, que ainda muitas vezes trazem infelicidade dentro de um núcleo familiar, porque não conseguem perceber que o amor é um sentimento que pode envolver a todos os presentes. Que todos possam receber, Senhor, a sua paz, que todos possam receber a sua misericórdia, possam fazer dentro de si esse exame e buscar a sua própria melhora. Pedimos também por todos esses espíritos que muitas vezes acompanham esses dramas
que estão nos lares de praticamente todas as pessoas aqui na Terra, mas que a sua paz possa penetrar esses ambientes e que eles possam enxergar o teu amor e o teu olhar compassivo, a chamar todos nós, que possamos, Mestre amado, ter a alegria de viver, a alegria de servir e que possamos nos sentir muito mais fortalecidos na noite de hoje, tendo esse espírito celeste que um dia pisou na Terra como um exemplo de comportamento evangelizado. Esteja conosco, Mestre amado, amigos benfeitores desta casa, Dr. Bezerra de Menezes, que é outro espírito que conquistou todas essas virtudes e que nos servem de exemplo. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus.